Olá, você aí, tudo bem com você? Eu sou Michele Taróloga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, para compartilhar com alguém, mostrar esse trabalho para alguém, que é importantíssimo. E se você puder deixar rolar os anúncios aí também, é ótimo. Hoje a gente vai falar da aula de número 2 das cartas Lenormand, ou Petit Lenormand, ou ainda como é conhecido no Brasil, baralho cigano. Bom, a gente tem já o primeiro vídeo, tem outros vídeos também falando de baralho cigano, se você quiser acessa a playlist. E eu vou lembrar você que se você gostar dessa aula e quiser saber mais, você que está querendo aí aprender, você que está querendo de repente complementar a renda, aprender uma nova profissão ou então resgatar esse dom tão bonito, esse talento tão bonito aí, então entre em contato. O número vai estar na tela para que você possa adquirir o curso completo gravado, certo? Então, vamos lá, né? Vamos começar falando da cartinha de número 2, que é o trevo, né? No Brasil, essa cartinha, ela adquiriu um outro significado e você muitas vezes vai encontrar essa cartinha aqui não com a representação do trevo, mas sim com a representação de paus e pedras. Eu, nesse momento, não tenho nenhum baralho aqui para mostrar isso. Mas se você pesquisar no Google, você vai encontrar várias imagens da carta 2 do baralho cigano, como paus e pedras. E a gente vai falar um pouquinho, vamos explicar, vamos começar do começo aí, falando da diferença, né, entre essas escolas, essas diferenças de interpretação, né? O baralho cigano de cigano não tem nada, o baralho cigano é alemão, na verdade, né? A origem dele, ele era um baralho alemão, ele era um jogo, né, de casas, enfim, que você fazia ali com as cartas. Em um certo momento, esse jogo aí, essas cartas se separaram desse jogo e começaram a ser utilizadas como oráculo em busca de respostas, certo? E o jogo original, o nome do jogo original era Jogo da Esperança. Até por isso a gente tem que frisar que os naipes que a gente encontra no baralho cigano ou no baralho Lenormand não são os naipes franceses, não é o significado dos naipes franceses, da interpretação francesa, e sim da interpretação alemã. Bom, esse baralho se espalhou, ficou conhecido. Os ciganos que já faziam a quiromancia, que era a leitura das mãos na Europa, entraram em algum momento em contato com esse baralho e eles foram meio que responsáveis ou culpados, vamos dizer assim, de espalhar isso para o mundo, né? Então, por isso ele ficou conhecido como baralho cigano. E no Brasil, principalmente lá pelos anos 80, 90, teve um boom muito grande de cultura cigana, programas de TV, novelas, a própria linha cigana dentro da Umbanda, né? Então, os ciganos no Brasil, eles sempre estiveram em alta, vamos dizer assim, sempre admirados, né? Muito pela cultura. Então, acabou meio que sendo divulgado como baralho cigano, mas isso é um erro. Ele não é cigano, nunca foi, não foi criado por ciganos, mas é sim muito utilizado por ciganos, como outros tantos baralhos. Tem ciganos que jogam com cartas de baralho normal. Bom, então a gente tem que entender que a interpretação das cartas original é alemã, mas ela foi se modificando conforme ela chegava em outros países, em outras culturas, né? Então, uma coisa que para um alemão significa uma coisa, para um brasileiro significa outra. Então, a gente tem essa divisão e a gente chama a escola alemã, a escola europeia, a escola francesa de interpretação e a gente chama também a escola brasileira de interpretação. Então, a gente tem duas diferenças básicas. Quando essa cartinha chegou no Brasil, ela tinha um significado. Quando ela chegou no Brasil, o significado dela foi modificado. Não se sabe por quê. A gente nunca sabe por que determinada mudança aconteceu num choque de cultura, numa mudança de cultura. Mas acontece, né? As cartas se moldam. Então, para encurtar a história, o trevo, principalmente o de 4 folhas, mas todos eles, o de 3, o de 4, o de 5, sempre foram consideradas aí plantinhas aí de sorte, principalmente aí para a galera lá pelos lados da Irlanda, né? A mitologia celta, tem todo o lance de São Patrício, né?
Então, ela tinha o significado original de sorte, de fortuna, de surpresa, né? Algo que você ganha, né? É muito ligado à loteria, jogos de loteria, a representação da sorte em si é um símbolo, né? De sorte. Mas aí, chegando ao Brasil, na escola brasileira, em algum momento esse símbolo foi modificado e até por isso houve também a modificação da carta em si, passou do trevo para a carta de paus e pedras. No Brasil, ela é considerada uma carta de azar, de obstáculo, de empecilho, de atraso, de aborrecimentos, né? É uma carta ligada a tudo aquilo que é temporário, tudo aquilo que está além do meu controle. Então, a gente vai ter aí significados muito diferentes e você, antes de jogar, antes de fazer as suas leituras, você precisa, obviamente, escolher com que escola você se identifica. Na verdade, eu recomendo que você faça pequenos testes, pequenas leituras iniciais para ver como é que essa carta se apresenta para você, né? Muitas vezes, apesar da gente se identificar e entender o símbolo ok, isso aqui para mim é sorte, isso é o significado de sorte, na leitura, na hora de fazer a leitura, de repente ela se apresenta de maneira diferente. Então, eu recomendo que você estude um pouquinho sobre a diferença de interpretação das escolas para trabalhar com essa carta. Eu sempre, quando trabalho com essa carta, eu diria que a gente pode conectar ela em astrologia à lua, né? Pela influência da lua, ela muda a cada 2 dias, então é uma coisa rápida, é uma coisa que muda muito, pode variar muito, né? Emocionalmente, a gente vê aqui instabilidade, né? A gente pode estar falando de alguém volúvel, a gente pode estar falando de uma pessoa influenciável, a gente pode estar falando de uma situação que muda, que não tem estabilidade, né? Mentalmente, a gente pode estar falando de indecisão, de indefinição, de dúvidas, né? Sexualmente, a gente pode estar falando de alguém que, ao mesmo tempo que se apaixona muito rápido, se atrai muito rápido por alguém e também se desinteressa extremamente rápido, né? Espiritualmente, a gente pode estar falando de energias ali que estão atrapalhando, principalmente na rotina, na convivência. Materialmente, a gente tem o significado para essa carta de pouco. Ela é uma carta de pouco. Ela é uma carta porque a plantinha ela é delicada, ela é frágil, ela é sensível e ela é pequena. Então aqui a gente está falando de algo pequeno em termos de material, de financeiro, de dinheiro. A gente pode estar falando aqui de alguém que está fazendo um estágio, de um jovem aprendiz, de um trabalho temporário, de um contrato com tempo definido, né? A gente pode estar falando de alguém que também é frágil como a plantinha, né? De alguém que talvez pensa bastante, mas não realiza, de alguém que talvez tenha uma certa timidez ou uma certa dificuldade para ancorar, para materializar as suas vontades, né? E a gente tem que falar que essa é a carta dos imprevistos, é aquilo que está fora do meu controle, né? Eu marco de sair, mas a hora que eu vou sair cai uma tempestade. E aí, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então, são aqueles pequenos imprevistos, empecilhos, obstáculos e problemas que a gente pode ter no nosso dia a dia, aquilo que eu não controlo, aquilo que está além do meu alcance, aquilo que independe da minha vontade, né? Em termos de saúde, a gente pode estar falando aí de problemas com envenenamento, alergias, urticárias, né? Porque a gente está lidando aqui com plantas, com verde. E aí a gente vai falar de tempo, né? Qual que é o tempo dessa carta? Essa carta é uma carta breve, é algo já presente, já acontecendo, já desenvolvendo, já se desenrolando. E ela vai de horas a dias, ela não passa disso. Ela é uma carta de brevidade, de curto prazo, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser e estiver interessado no curso, entre em contato comigo aí pelo número. Se você puder compartilhar, eu agradeço também. E a gente se vê na próxima aula. Aliás, comenta aqui embaixo o que você achou para mim e se você quer que eu continue.